Como se preparar para a perícia médica do INSS? Muitas dúvidas são deixadas aqui nos comentários desse canal em relação ao pedido da perícia médica junto ao INSS. Se a pessoa já pode pedir a aposentadoria logo de cara, ou se tem que passar por algum procedimento antes, quem define o tipo de benefício. Para tirar essa e outras dúvidas, eu peço que você me acompanhe nesse vídeo. Por favor, se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui para ajudar e ativa o sininho das notificações para você poder receber os nossos vídeos. Quer ajudar outras pessoas? Compartilhe nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Se ainda não fomos apresentados, eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal informativo. Hoje é domingo, dia 16 de fevereiro de 2020, e eu vou falar como se preparar para a perícia médica do INSS. Mas antes você tem que entender quais os tipos de benefício são solicitados, pedidos pela Previdência Social. Os trabalhadores em regime da CLT, as pessoas que têm carteira assinada, ou mesmo os contribuintes facultativos vinculados à Previdência Social, ou seja, os segurados pelo INSS, contam com diversos benefícios, tais como aposentadorias, auxílios e seguros. Os benefícios do INSS que são mais pedidos atualmente são os benefícios por incapacidade, sendo eles o auxílio-doença, o auxílio-acidente e a aposentadoria por invalidez, que atualmente é conhecida como benefício por incapacidade permanente. Pode-se dizer que o auxílio-doença é o primeiro benefício por incapacidade a ser solicitado no caso de doença ou acidente, quer seja no trabalho ou fora dele. Sendo assim, não existe como você pedir uma aposentadoria dentro do INSS, tirando a maior dúvida que é deixada aqui nos comentários desse canal. Primeiro, tem que se solicitar o auxílio-doença. É através da perícia do auxílio-doença que vai ser decidido qual o tipo de benefício. Não existe como pedir aposentadoria por invalidez. Todos têm que passar primeiro pelo auxílio-doença. Para que você tenha direito para sua concessão, é necessário que o segurado, sendo obrigatório, tanto para quem tem carteira assinada, quanto para quem paga aí por conta, carnê da Previdência, microempresários, aí, o MEI ou empresários, atenda aos requisitos de qualidade de segurado e carência para a concessão dos benefícios. O segurado deve atender à carência de 12 contribuições, ou seja, um ano de INSS pago, somente depois de um ano a pessoa tem acesso aos benefícios da INSS. E também comprovar a sua qualidade de segurado. Se você chegar a perder essa qualidade, ficar um ano aí sem pagar o INSS, depois de um ano sem ter carteira assinada, após perder, portanto, a sua qualidade de segurado, sem ter direito aos benefícios do INSS, para voltar a ter direito, você tem que voltar a pagar o INSS ou voltar a trabalhar com carteira assinada pelo período de 6 meses, para reaver a carência mínima. Lembrando que no caso de algumas doenças, o trabalhador fica isento da carência mínima. Por exemplo, se você começou a pagar o INSS ou voltou a pagar o INSS e ainda não tem direito aos benefícios, se a sua doença estiver dentro da lista das normas do INSS, não é necessário ter esse um ano completo. Você já tem acesso aos benefícios do INSS, só que tem que ter começado a pagar e ficado doente depois. As pessoas que ficam doentes antes, isso é motivo para um outro vídeo, é o que eles chamam de doença pré-existente. Eu já tinha um problema de saúde, comecei a pagar apenas para ter acesso e você perde todo o direito nesse caso. Já no caso do auxílio acidente, ele é concedido para o contribuinte que ao retornar ao trabalho após a cessão do auxílio e doença, acabou o auxílio doença, tem uma redução em sua capacidade física para o trabalho, ou seja, em alguns casos, a redução de um movimento de algum dos membros, ou mesmo a perda de um membro, dedos, olhos ou até mesmo órgãos. No caso aí em que
exista essa redução, a pessoa pode voltar a trabalhar em uma função diferente daquela que exercia antes, vai receber um benefício de auxílio acidente como forma de indenização, metade do salário até a sua aposentadoria, podendo trabalhar em outra função. Nos casos em que a redução acarreta a incapacidade total para o trabalho, será concedido a aposentadoria por invalidez, considerando a renda mensal aí do segurado para a apuração da renda mensal inicial, de acordo com os novos cálculos da reforma da Previdência. Para todos os benefícios que eu falei até agora, é imprescindível que o segurado seja submetido à perícia médica a cargo do INSS. Não existe como ter acesso a esses benefícios sem passar pela perícia médica do INSS. E é sobre isso que eu falo, para tentar ajudar vocês, e peço que você compartilhe esse vídeo agora nas redes sociais e já deixa o like, porque recebeu essa informação. Nos casos de você ser negado, nos casos de indeferimento do INSS, você poderá também ser submetido a uma perícia judicial quando você buscar a justiça para pleitear o direito ao recebimento do INSS. Caso você tenha o seu benefício negado, a sua perícia médica negada junto ao INSS, você tem uma oportunidade, uma segunda oportunidade de pedir uma perícia fora do INSS, o que vai aumentar aí as chances de você conseguir um benefício. No momento da perícia médica, serão apresentados todos os laudos médicos e exames que demonstram a doença, a patologia resultante da sua doença ou acidente ocorrido. É nesse ponto que muitos segurados têm o seu benefício indeferido, negado. As pessoas confundem a doença com a incapacidade para o trabalho. E o que tem que ser provado é a incapacidade que é gerada por aquele acidente ou pela doença. Na grande maioria das vezes, é a falta de documentos médicos que a pessoa deixa de levar, deixa de apresentar no dia da perícia médica, ou sequer sabia da necessidade desses documentos médicos, é que vai resultar aí num resultado negativo. Isso porque a norma legal do INSS determina que é você, segurado do INSS, quem tem que comprovar a sua incapacidade por meio de laudos e exames médicos e não estando obrigado, portanto, o médico perito do INSS a produzir tais laudos. Eles não podem produzir os laudos, você tem que levar esses laudos. Além de não apresentar os exames e os laudos necessários, o segurado do INSS muitas vezes não se atenta à ordem cronológica dos documentos, o que faz com que o perito não consiga aferir se a incapacidade ainda persiste, resultando então na negativa do seu pedido. As pessoas não colocam os documentos em ordem, desde quando começou a doença, mostrando que até hoje ainda tem a doença. Assim, o médico perito não consegue constatar se a pessoa ainda está doente, quando começou a doença, quando terminou. É uma bagunça os documentos. Então coloque os documentos de acordo com a ordem da data, quando começou a doença e que ainda está incapacitado. Um dos motivos que mais acarreta a negativa, o indeferimento dos benefícios, é quando o segurado se dirige à perícia médica do INSS e não apresenta sintomas da doença que o acomete, não apresenta sintomas da patologia que o deixa incapacitado para o trabalho. A exemplo disso é o uso de medicamento anterior à perícia médica, maquiando os sintomas da doença, ou também, por exemplo, o esforço realizado para se dirigir ao local da perícia médica do INSS, não demonstrando as reais limitações do segurado. Não se deve nunca, em momento algum, encenar, fingir. O problema é que o uso de remédio antes da perícia médica pode maquiar os sintomas, e o esforço que você faz para ir até a perícia médica não vai mostrar suas reais condições. Todos esses fatores
são analisados pelo perito médico, pois a medicação utilizada para amenizar os sintomas da doença pode ser um motivo para o indeferimento do benefício, para a negativa do benefício, do mesmo modo que o esforço. Mas o que é esse esforço? Agora que você entendeu que utilizando o medicamento antes da perícia médica, você pode ter o seu benefício negado, porque vai esconder a sua doença, vai esconder aquilo que deixa você incapacitado para o trabalho. Vou tentar explicar o que é o esforço que vai atrapalhar a sua perícia médica. Vamos ver aqui um exemplo. Um trabalhador da indústria que lesionou uma das pernas e não consegue andar corretamente, deambular corretamente, mas se esforça no dia a dia para se locomover e no momento da perícia médica do INSS, através de muito esforço, também se locomove e deixa de apresentar ao perito os reais sintomas da patologia. É o que as pessoas, no dizer popular, falam que a pessoa está com o corpo quente, né? Então, ela consegue se movimentar apesar das dores. Ela não parou, então está com o corpo quente, ela não apresenta ali o problema. É claro que o médico perito vai observar esse fator e vai concluir, logicamente, que o segurado está apto para retornar ao trabalho, mesmo não estando, pois essa pessoa consegue se esforçar o suficiente. Pois no momento da perícia, através de esforço, o segurado, para se locomover, o perito não pode observar o real sintoma aí da lesão, o que dificulta a pessoa de andar, de deambular e de se mexer de modo normal ou indolor. A pessoa, mesmo sentindo dor ali, ela se esforça ao máximo para mostrar para o médico que ela tem condição de trabalhar. Essa é a realidade. Então compartilhe aí que isso é importante, gente. Isso ocorre porque o segurado não consegue distinguir, não consegue separar melhora e esforço. São duas coisas diferentes, duas coisas distintas. Então, portanto, o segurado não consegue separar o que é melhora, o que é o esforço. A melhora no quadro de saúde é o necessário para o retorno ao trabalho, enquanto o esforço é o que se faz para conseguir fazer o mínimo necessário para as tarefas do dia a dia. Quando você melhora, pode retornar ao trabalho. Agora, se esforçar é o mínimo que você faz para sobreviver. Isso não pode ser confundido. O esforço consome gradativamente a pessoa lesionada. Então, o esforço consome a pessoa que está machucada, sendo que esse esforço pode ser realizado poucos minutos, horas e talvez até poucos dias. Nesse momento é que o segurado retorna ao trabalho, não consegue realizar suas tarefas corretamente e novamente solicita o retorno ao benefício por incapacidade. Só que dessa vez vai procurar a via judicial, porque não teve o benefício reconhecido junto ao INSS, que achou que aquele esforço da pessoa, que ela estava naquele momento, às vezes a pessoa foi medicada, a pessoa já tinha condições de retornar ao trabalho. Então, muito cuidado, pessoal. É por falta desse conhecimento e de muitos outros que você, segurado do INSS, necessita buscar a orientação jurídica especializada para todos os passos que deve ter aí na frente do INSS, pois não é simplesmente comparecer ao INSS, solicitar o pedido e ser submetido à perícia médica do INSS que vai garantir aí para você, vai garantir um resultado favorável. É por falta desse conhecimento e de muitos outros que você, segurado, necessita buscar orientação jurídica especializada para todos os passos, portanto, que vai dar na frente do INSS. Não basta você agendar e comparecer ali para ter o seu benefício. É muito além disso. A orientação de um profissional especializado pode lhe poupar muito tempo e muito dinheiro. Eu digo isso porque muitas pessoas vêm até os comentários dizendo: olha, eu gastei com um advogado, gastei com isso. Mas a questão é a seguinte: se você tiver um problema de saúde, teve o benefício negado pelo INSS indeferido, procure orientação
de um profissional, de um advogado, de um profissional, de um especialista aí na área previdenciária, ou seja, contra o INSS, porque ele vai orientar você quanto à documentação que você deve levar, como você deve agir diante das perícias, tanto do INSS como da Justiça. A simples ordem dos documentos desnecessários podem prejudicar você. O simples fato de uso de um medicamento antes da perícia pode prejudicar você. A encenação, você tentando ali mostrar que está doente, pode prejudicar você. Haja naturalmente. Evite esforço físico excedente na perícia médica. Vá acompanhado, peça que alguém leve você. Fique tranquilo para na hora que o médico pedir, ver que realmente você não está ali, como eles dizem popularmente, com o corpo quente, preparado ali para a atividade, onde você não vai sentir naquele momento o problema, mas na hora que você retornar ao trabalho, vai ver que está sem condições. Não adianta sofrer, trabalhar aí com dor. Pessoal, procure a orientação de um advogado. É de grande ajuda. Aí as pessoas vêm até os comentários. Eu precisava do seu endereço, do seu WhatsApp, você me indica alguém? Isso não pode. Cuidado aí se alguém ligou para você. Como que a gente trabalha? Por indicação. Muitas pessoas perdem o processo no escritório que eu trabalho, presto serviço aí há 16 anos. Só que mesmo assim essas pessoas nos indicam para outras pessoas. E elas ligam para mim, para o escritório e falam, olha, eu estou com um problema no INSS, preciso da sua ajuda, da sua orientação. Busque alguém que passou, portanto, por um problema igual ao seu. Peça qual o profissional que lhe ajudou no momento de dificuldade. Na pior das hipóteses, procura aí um escritório por conta própria, ou se você quer ter mais segurança, vá até a OAB de sua cidade e peça quais são os profissionais que trabalham contra o INSS. Lembrando que esses profissionais não atendem pela OAB, mas isso é assunto para outro vídeo. Eu vou ficando por aqui. Eu espero ter ajudado vocês. Peço desculpas, eu fiquei ao longo da semana sem gravar, desde quarta, quinta-feira. Eu ainda sinto um pouquinho de dificuldade para falar, que fiz um procedimento aqui, eu ainda estou com uns pontos na boca, eu não consigo falar direito, então eu espero que o som tenha ficado legal, mas aos poucos eu vou voltando com os vídeos para tentar ajudar vocês e peço a sua ajuda. Compartilhe esse vídeo aí, porque muitas pessoas têm perdido a perícia médica do INSS por bobagens aí, que parecem ser coisas insignificantes, mas eu vou dar uma dica de ouro aqui para você que ficou até agora, já deixou o like no vídeo, se inscreveu, ativou o sininho, compartilhou. Sua perícia médica começa no momento que você abre a porta do consultório, passa pela porta, passou pelo portal ali para entrar de frente do médico, você já está sendo analisado. Cuidado. Forte abraço a todos, um ótimo domingo, amanhã segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2020, uma boa semana abençoada de trabalho para você que está sem condições de trabalhar. Passei uma semana de molho aí também, sem poder trabalhar, mas graças a Deus esses momentos são necessários. A gente tem que entender que ninguém é de ferro, todos nós precisamos de uma ajuda, de um auxílio no momento correto. E se esse é um momento difícil do INSS, eu peço um pouco de paciência, para que as pessoas vão ter vitória e vão conseguir sim, muita calma. Peça ajuda para o seu companheiro, para a sua companheira, para um familiar ali, que alguém estenda a mão nesse momento. Não adianta, infelizmente todos nós estamos passando por esse momento de dificuldade aqui, todos nós, eu mesmo sou dependente do INSS, então muita paciência pessoal, às vezes não é a hora de entrar na justiça ou não, vou fazer um vídeo sobre isso, tentando explicar também. Vídeo muito longo, o pessoal começa a me martirizar aqui, não gosta, mas muito obrigado pela sua presença, um forte abraço, espero que o vídeo tenha ajudado. Até o próximo vídeo.